há uns 2 meses atrás, também voltava essa questão do mar, dessa guerra sendo travada no mar. Nisso, se levantava uma bandeira na minha frente. Eu via uma bandeira. Essa bandeira ela tinha como se fosse um escudo, desenho de um escudo. E nesse escudo estava escrito 621. E havia um desenho como se fosse um escudo de futebol. Eu não sei explicar. E eu falava, pai, estava escrito 621 e o C 621. E eu falava, pai, o que o senhor está falando? Mas 21 anos de 2021 já foi, eu não estou entendendo. E ele falava, é necessário que você compreenda. Eu falava, mas eu não compreendo, fala comigo com clareza. O Senhor falava assim, presta atenção nesse símbolo, filha minha. Isso se diz referente a algo que virá sobre vocês. E eu falava, mas o que é esse símbolo? Quando ele me mostrava de novo no meu coração, já me via a palavra Copa do Mundo. E eu vi esse desenho, o C621, e o Senhor falando Copa do Mundo, de um evento que aconteceria a nível mundial, que também iria ser marcado pela presença do anticristo. E nisso o Senhor me mostrava o Papa Francisco. E ele falava assim, escuta, vocês viverão um cenário de guerra, e nesse cenário eles irão criar uma ração para que vocês comam. Eles vão falar que a comida do mundo acabou, então será racionada a comida. E vocês comerão uma ração. Mas nessa ração já irá conter muitas coisas que irá mudar, se possível, até o pensamento de vocês, quimicamente. E eu começava a chorar e falava, pai, guarda essas coisas no meu coração, porque eu sou muito esquecida. E quando eu começava a chorar pedindo para que ele não deixasse eu me esquecer dessas coisas, eu olhava para o lado, eu vi o muro. E desse muro eu vi o trono. No trono eu via o cordeiro sentado, sorrindo para mim. E quando eu chegava perto dele, eu não ia em pé. Eu me deitava no chão. E eu ia arrastando e eu encostava dos pés dele. Eu falava, eu não acredito. Eu não consigo crer que eu estou conseguindo te tocar. E eu beijava os pés dele, ele sorria. E eu falava, estou tão feliz de estar aqui contigo. Tão feliz, estou tão alegre de poder te beijar. Quando eu falava isso, no chão que eu estava, naquela areia de praia, surgiam as águas, assim, as águas iam imergindo no chão. E as águas começavam assim como águas transparentes, elas tremiam assim, e eu sentia aquelas águas me refrescarem. E eu falava, como é bom estar aqui perto da tua presença. E ele falava, levanta, filha minha, e vai. E quando eu me levantei, eu andava assim, depois eu olhava para trás e falava, mas logo eu volto. E logo eu volto vestida de noiva. E ele sorria e falava assim, eu falava, logo eu voltarei vestida de noiva para ti. Nisso eu saía e essas pessoas saíam comigo também, algumas eu reconheço. Saíam comigo. E quando nós saímos dali, atravessávamos de novo aquela praia, eu já me via em um lugar como se fosse um planeta de novo. E nós tínhamos visão para a Terra. E quando nós estávamos na ponta desse planeta, todos nós estendíamos a mão e de repente o ouro começava a cair do céu sobre as nossas mãos e havia tanta alegria em nós. Aí eu olhava, eu já via muitas pessoas assim, do mesmo jeito que eu, com as mãos assim e o tesouro, sabe, aquele ouro em pó caindo. E eu, quando eu olhava para a terra estava um caos. A terra estava um caos. E o pai falava assim, vão, filhos meus, vão, porque vocês serão a minha palavra sobre a terra. Vocês serão o meu conforto, vocês revelarão o meu nome, vocês serão a minha palavra. E nisso havia alegria em todos nós. Quando eu olhava, éramos muitos assim ao redor daquele lugar. E nós estávamos prontos para ir para a terra, mas havia muita alegria. Muita alegria. E eu sorria tanto, tanto. E o Senhor, ele falava, lançai sobre as terras, serão as minhas sementes, lançai sobre a terra. Aí eu caía, eu escorregava neste lugar e é como se eu ficasse pendurada, assim, sabe? Em uma nuvem. E eu chorava, eu me alegrava ali, ria, eu não conseguia parar de rir. E eu via a presença de um anjo sobre aquele lugar. Só que ele ria também, ele não podia se apresentar para mim, mas ele também ria. E nisso eu caía. Eu vinha para a terra, mas eu vinha tão grata. E eu falava, estou tão feliz por poder ter te tocado,
Tô tão feliz pelo teu amor, pela tua confiança, pela tua beleza, pelo teu cheiro. E eu vinha tão alegre. Mas quando eu chegava aqui, ao invés de eu pisar no chão, eu descia. E eu falava, não, eu não quero descer. Eu não quero ver nada que tiver lá embaixo. E uma voz falava assim, Cássia, se você não permitir o Pai te mostrar, como você vai poder revelar? E eu falava, então, Pai, faz a tua vontade. Essa parte eu queria muito desenhar para poder mostrar para vocês, porque é muito pesado o que o Pai me mostrou. Eu me via chegando em um lugar, eu via que o anjo acompanhava. Aqueles que estavam comigo não tinham medo, nós estávamos muito alegres, porque havia uma alegria em nós muito grande, apesar de estar num lugar como se fosse um inferno. E esse anjo nos acompanhava o tempo todo. Tanto que em um momento eu vi a sombra do anjo, ele era gigante. E nós começávamos a andar sobre este lugar e chegávamos em um prédio. Havia muitos demônios lá, mas eles não podiam nos tocar. Esse prédio, ele tinha uma escada e ele ia subindo. Então cada um de nós que estávamos ali, estávamos responsáveis para ir para um lugar desse prédio para mostrar ao mundo o que estava acontecendo naquele lugar. E quando eu começava a subir, eu via o último andar desse prédio e eu falava assim, Pai, permita que eu veja o que está acontecendo lá. E o Pai falava, vai. Quando eu subi, irmãos, era como se fosse uma cúpula, sabe? Era redondo, era uma torre alta. E quando eu subi as escadas, sobre essa torre, ao redor dessa torre, havia uma mesa onde muitos sacerdotes estavam ali, vestidos como se fossem sacerdotes. E nisso, eu subia e eu via no meio dessa cúpula, eu via como se fosse uma cama de pedra. E nesta cama de pedra, no chão não havia colchão. Eu olhava, a aparência era de uma cama, mas é como se fosse, eu esqueci a palavra, esses lugares onde fica um sepulcro.